Boa noite, amigos. Tudo bem? Amigos e amigas, muito feliz por mais essa oportunidade, mais um dia que conseguimos estar todos aqui para a execução desse estudo, buscando sempre aprendizado, melhoramento, crescimento. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que têm deixado mensagens na minha página no Facebook, me norteando, dando bons direcionamentos, ok? Muito obrigado. Então, para começar aqui, deixar o meu boa noite a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud, vocês que estudam em grupos aí, que eu tenho recebido bastante feedback, muito obrigado por prestigiarem o trabalho, por utilizarem ele como material de apoio, pessoas também utilizando ele na construção de palestras. Deixo sempre claro que o material fica disponível na minha página no Facebook para download tranquilo, tá? Tem o link lá para baixar todos os materiais desse mesmo jeito que eles são apresentados aqui, para que esse estudo possa ir seguindo em frente. Os vídeos também ficam todos registrados na Rede Amigo Espírita. Também o meu muito obrigado a vocês que estão aí acompanhando no YouTube. Se estiverem no YouTube, vem aqui para o Hangout, vem acompanhar ao vivo, participar do chat aqui. E o pessoal que está aqui, como sempre, deixar o meu abraço e meu boa noite a todos vocês que estão aqui acompanhando ao vivo, e também para o Dom Jorge de Guapimirim, no Rio de Janeiro, a Deise, também do Rio de Janeiro, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, Marisa também, outra carioca, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Lari de Araçatuba, São Paulo, o Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia, a Camila de Rio Branco, no Acre, a Silvana de Jundiaí, aqui em São Paulo, que conseguiu retornar ao vivo, seja bem-vinda de volta. A Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, também sempre aqui, assim como o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. Vou voltar aqui para a telinha. O Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. Márcia Clemente, na Flórida. A Edna de Suzano, São Paulo, a Viviane de Pindamonhangaba, São Paulo, a Maria de Curitiba, no Paraná, Janete, Tijucas e Rosita de Blumenau, ambas Santa Catarina, e a Cláudia do Rio de Janeiro. Tá? E a todos vocês também que não deixam o nome aí, mas eu vejo o nome de vocês sempre aqui. Muito obrigado por prestigiarem o estudo. E vocês também, brasileiros que estão em outros países e não podem acompanhar em razão do fuso horário, mas me deixam mensagens, muito obrigado. Ok? Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrito por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo aqui de São Paulo, sou psicólogo. A Rede Amigo Espírita disponibiliza todos os áudios, todos os estudos, tá? Tanto no YouTube quanto na própria rede. Quem não conhece, vale a pena conhecer, tem muito recurso, muito material lá. Tem estudo todos os dias, 2 estudos por dia de várias áreas, doutrinários, da questão psicológica, filosóficos, mediúnicos, tá? Vai ajudar você com a sua necessidade. Hoje, então, começamos o capítulo 2.1. Este é o encontro de número 15 e falaremos da inteligência, parte 1. Sigamos, então, que hoje o bicho pega, tá? Eu vou só esclarecer uma coisa aqui, que tem pessoas que acompanham os 2 estudos, tá? Do autodescobrimento, que é na terça-feira, e este do triunfo pessoal, que é na quarta. O do autodescobrimento, ele é mais voltado para uma visão de autodescobrimento mesmo, mas na orientação de autoajuda, de busca em contato consigo mesmo. Ele é um pouco mais tranquilo. O do triunfo pessoal, ele é mais teórico, tá? Em dados momentos, ele fica bem mais pesado, é mais técnico. Então pode ser que algumas pessoas encontrem dificuldade. Aqueles que querem se desenvolver como expositores, porque sempre onde eu vou e eu faço palestras, eu sugiro que as pessoas deem um passo a mais naquilo que tem feito. Se você vai numa casa espírita e só assiste a palestra, tenta ajudar dando passe, tenta ajudar servindo a água após o passe, ajudando a arrumar as cadeiras, vai dando um passo a mais. E alguns entendem esse passo a mais como começar a vencer a timidez, vencer o medo de falar em público e se transformar em expositores para levar adiante, para dar de graça aquilo que de graça receberam e ajudar outras pessoas com os conhecimentos que lhe ajudaram. Este triunfo pessoal é sugerido para essas pessoas,
porque não aprofunda em nenhum conceito, mas traz o superficial de vários conceitos, com vários nomes de teóricos que vão te ajudar a nortear na busca de montar o seu material, né? O importante do expositor é que ele estude aquilo que ele está precisando resolver na vida dele e transforme isso em material. Fica muito mais genuíno do que só copiar e colar o que está escrito em alguns livros e repetir aquilo de forma romântica, como se tudo fosse maravilhoso, né? Na minha sugestão é sempre importante trazer a reflexão, o incômodo, tirar a pessoa da zona de conforto, e nós só conseguimos fazer isso quando passamos pelo crivo de tirarmos a nós mesmos primeiro. Ok? Olha lá, Janete já partilhando aqui, ó. Comecei a dar palestras, Janete Silva, é isso aí. E muitas pessoas vão começar também, né? Nunca se esqueçam que a pessoa que tem que ouvir a palestra que você está dando é sempre você. O ouvido mais perto da sua boca é o seu. E sigam em frente. Vamos lá então para o material. A inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. Tá? Nós vamos então estruturar esses conceitos porque nós associamos muito a inteligência com a intelectualidade, tá? E elas são coisas distintas. O que isso significa? Que o indivíduo pode ser intelectualizado pelo esforço pessoal, mas ele não necessariamente precisa ser inteligente. E uma pessoa pode não ser intelectualizada, mas ela pode ser inteligente. Então você tem às vezes ali um pequeno agricultor que não estudou, que não é intelectualizado, fala errado, mas ele é inteligente de perceber como está o mercado da agricultura, de perceber como está o clima, de perceber questões do solo, e ele vai se desenvolvendo e de repente ele vira um grande latifundiário, porque ele foi inteligente. E outros indivíduos que têm PhD, têm mestrado, doutorado, PhD, mas estão desempregados ou trabalham por pouco dinheiro porque não conseguem fazer a leitura correta do mercado de trabalho, então eles são intelectualizados, mas não são inteligentes. Não tem um grau de inteligência alto. Todos somos inteligentes, mas há uma variação no grau. Por isso é que algumas pessoas são chamadas de pseudo-intelectuais, porque são aquelas pessoas que têm a intelectualidade, mas não têm a inteligência, porque não sabem o que fazer com aquele material. Então eles partem para o campo da falácia. Falam muito sobre as coisas, mas não conseguem conectá-las com a realidade. Isso se dá, por exemplo, quando você vai assistir uma palestra ou uma aula com uma pessoa que é super renomada, tem livros, é um professor maravilhoso, mas quando a aula termina você não entendeu nada. E sai de lá com a sensação de que você é desinteligente. Nossa, eu saí dali me sentindo uma topeira, né? Porque eu não entendi nada do que o cara falou. Porque falta para esse indivíduo inteligência de aplicar o contexto onde ele está falando, porque o importante é que o público entenda o que ele está falando. Ele não precisa entender o que ele está falando, porque ele já estudou aquilo. Cabe à inteligência conseguir conversar com as pessoas, tá? Então, o intelectual, ele só precisa ficar sentado lendo livros, livros, livros e livros. E o inteligente é aquele que consegue fazer uma leitura mais tranquila do universo, uma percepção do contexto e faz bom uso daqueles materiais para se desenvolver. Tá? Então, é importante já quebrar essa associação de que pessoas intelectualizadas são necessariamente inteligentes e que analfabetos ou pessoas não intelectualizadas não são inteligentes. Olha ali, eu vou só partilhar aqui. O Ronildo coloca: meu sogro é deste tipo, muito inteligente, mas pouco intelectualizado, quase analfabeto. Então, são vários exemplos que nós temos aí para todos os lados. E a Márcia também disse aqui que está fazendo já fez 2 palestras deste livro. O mais importante é que a mensagem chegue. Ok? A inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e que se expressa em formas e conteúdos variados. Por isso que é importante, tá? Não é só no meio acadêmico, não é só no meio empresarial, tem que ter inteligência para saber criar um filho, tem que ter inteligência para lidar com uma doença, tem que ter inteligência para superar uma dificuldade. Então ela se aplica a vários meios, tá? Não sintam-se intimidados pela falta de intelectualização.
talvez teus caminhos tenham sido diferentes, tá? Eu não vou dar palestra, eu não vou ajudar fraternalmente porque eu não estudei, mas às vezes o que a pessoa está precisando é de experiência de vida, e alguns cientistas que nunca saíram do laboratório não dispõem dessa experiência, tá? E aquelas pessoas que nunca pisaram em um sabem às vezes fazer melhor do que o indivíduo que só se esconde atrás dos livros. Todos os papéis são importantes na sociedade, tá? Se não fossem esses caras que ficam atrás dos livros, nós estaríamos em períodos mais trevosos intelectuais. Mas eu só estou dizendo isso para que você não se desmotive em razão de não conhecer vários teóricos, se sentir intimidado, porque vai assistir uma palestra, o cara cita isso, cita aquilo, aquela história de não sei quem, e você fala, nossa, eu não estou conseguindo nem ler Kardec, o cara está lá em 300 autores. Não se sinta intimidado por isso, tá? Isso não quer dizer nada, esse indivíduo não é mais iluminado que você em razão disso, tá? Exato. Títulos e inteligência são coisas distintas. Continuando. São muitas as definições de inteligência. W. Stern elucida que é a capacidade de sintonizar o pensamento com novas exigências ou como a capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições de vida. Então vejam, eu vou só dar um passo à frente aqui para explicar quem é ele. Aqui, o nome dele, Wilhelm, tá? É um nome alemão. Só que existem alguns alemães que quando eles começam a escrever ou quando eles se mudam para os Estados Unidos, principalmente nessa época, ali no final do século XIX, começo do século XX, como uma forma deles terem maior abertura, o nome deles acaba ficando traduzido, tá? Então, se você procurar Wilhelm Stern ou William Stern, é a mesma pessoa, tá? Você vai chegar nesse mesmo indivíduo, porque o nome foi para William como uma forma de americanizar e tornar ele mais aberto ao mercado estadunidense. Ele nasceu em 1871 e desencarnou em 1938. Foi um psicólogo alemão. Ele criou o termo quociente de inteligência, QI, para designar a razão entre a idade mental e a idade cronológica. Então, quando você escuta falar que a pessoa tem um QI alto ou um QI baixo, é em razão desse indivíduo, tá? Então, é esse indivíduo aqui que Joana está citando no livro. Ó, são muitas as definições de inteligência e o William Stern elucida que é a capacidade de sintonizar o pensamento com novas exigências ou com a capacidade geral do espírito de adaptar-se a novas tarefas e condições de vida. Então, o que seria uma pessoa inteligente na ótica desse alemão? É uma pessoa que consegue lidar com as situações. E aqui eu compartilho também o Dioclésio, confirmando isso. Minha mãe é uma pessoa muito inteligente, passou por muita coisa na vida e sempre soube lidar bem com tudo. Então, isso é uma definição de inteligência. Mesmo que ela fosse analfabeta, ela não deixaria de ser inteligente em razão disso. Ela só não seria intelectualizada. Tá? Então, nós vamos começar por esse contexto de inteligência. E uma coisa que fica muito associada à inteligência, e eu sempre gosto de usar o termo desinteligência, empregado da polícia, né? Porque eu gosto muito de assistir programas policiais e eles sempre falam, está acontecendo uma desinteligência em tal lugar. Porque o termo burrice é pejorativo. Se você chama uma pessoa de burro, você está ofendendo ela, quer dizer, você é burro, você não tem inteligência. Esse é o contexto por trás da inteligência. Chamar uma pessoa de burra. Só que a análise fria dessa situação nos remete que o burro é um animal capaz de carregar pesadas cargas, é um animal obediente, é um animal que consegue lidar com as atividades do dia a dia. Então, o burro não é um inútil, tá? O que define o burro em seu estereótipo é que, às vezes, ele empaca. Ele se depara com uma situação que causa medo nele e ele empaca. E o indivíduo pode puxar que ele não sai dali. Então, quando uma pessoa está chamando a outra de burra, subliminarmente ela está dizendo, você está empacado em um conceito, em um conhecimento, e não consegue sair daí. Você pode estar com medo de enfrentar as coisas, você pode estar com medo de dar o braço a torcer, você pode estar com medo
de tentar fazer as coisas diferentes e sair da sua zona de conforto. Então, a questão da burrice não é para ser vista com essa conotação de você não sabe nada, você é um inútil. Não, a burrice diz respeito a ficar empacado em um evento da vida, em uma situação e não conseguir sair daquilo. Fica repetindo, tudo acontece igual nos seus relacionamentos, sai dos empregos pelo mesmo motivo, emagrece, engorda, não consegue. Quer dizer, você está empacado em um momento da sua vida, tá? Então, isso implica falta de inteligência, mas não a presença de burrice. Por que falta de inteligência? Porque não está havendo a capacidade de perceber os meandros dessa situação e de ressignificá-la para que você consiga dar um passo à frente. Então, o burro fica com medo, ou de um buraco, ou de algum barulho que ele ouviu. E o medo sempre, como eu coloco aqui, é a presença do desconhecido. Se você tem medo de dar um passo adiante, se sente empacado em uma situação da vida, já pagou academia, mas nunca foi, já pagou um curso, mas nunca foi, sempre fica desistindo, então tem alguma coisa que está te causando esse medo. E este medo não vai aparecer assim, nossa, eu estou com medo de ir na academia. Ele vai aparecer como preguiça, ele vai aparecer como um dia que está chuvoso, ele vai aparecer como outras coisas mais importantes que você parece ter para fazer, e nisso você vai sempre deixando para depois, deixando sempre para a próxima segunda-feira, e aí quando se dá conta, já tem umas 4 segundas-feiras que você está no mesmo lugar. Então, seria nesse sentido, quando a ausência de inteligência é a incapacidade de olhar para o seu momento atual, fazer novas conexões e criar uma situação nova na sua vida. Então, você fica repetindo as mesmas situações neste movimento de ficar empacado na mesma situação, ok? Então, este aqui foi o indivíduo que trouxe o quociente inteligente, o quociente de inteligência. Eu vou dar mais uma aprofundada nisso aí porque é importante. Aqui outra nota do expositor. Alfred Binet não foi citado por Joana, mas ele está em relação com Stern, não dá para separar os dois. Foi um pedagogo e psicólogo francês que ficou conhecido por sua contribuição no campo da psicometria, sendo considerado o inventor do primeiro teste de inteligência, a base dos atuais testes de QI, tá? Então o Binet veio com essa psicometria. O metria sempre diz respeito àquilo que mede, né? Aquilo que mensura. Então a psicometria é aquilo que mede a capacidade psicológica. Era uma coisa que não existia, né? Porque a idade em que ele nasceu, o ano em que ele nasceu era um ano em que a psicologia ainda estava começando, tá? Muito próximo do nascimento de Freud. Então, quando ele desencarnou, a psicologia ainda estava num estágio inicial do seu desenvolvimento, tá? Então, ele criou essa psicometria, o Alfred Binet, e aí o Stern veio e deu uma evoluída no conceito dele e trouxe o conceito de quociente de inteligência, tá? Então é por isso que nós dizemos que uma pessoa tem QI alto ou QI baixo, e o QI alto é associado com os gênios e o QI baixo é associado com os medíocres. Mas hoje a psicologia já trouxe um novo conceito que é o chamado quociente emocional. Então o indivíduo pode ter um QI baixo, que antigamente ele era chamado de estúpido, de retardado, não dá conta de acompanhar, mas ele pode ter um quociente emocional alto. Então, o indivíduo que tem o QI baixo, o QI alto, ele é um gênio intelectual, mas ele pode ter um quociente emocional baixo. Então é aquele gênio que comete suicídio porque não soube lidar com o amor que perdeu, porque não soube lidar com a depressão, gênios que se perderam no alcoolismo. Nós temos vários artistas que se perderam em droga, artistas músicos, artistas pintores, que tinham QIs altíssimos, mas tinham o quociente emocional baixo. E outros indivíduos que têm o QI baixo não dão conta de fazer atividades mais elaboradas, mas lidam com emoções de uma forma bem mais madura do que outros, tá? Antigamente as empresas contratavam por testes de QI e hoje elas se importam mais com o QE, porque elas perceberam que o indivíduo que tem o QI alto não necessariamente lida bem com as emoções, não necessariamente sabe trabalhar em grupo, sabe trabalhar sob pressão, então eles acabavam dando mais trabalho do que os outros. Se destacavam no começo, ultrapassavam todas as metas por serem inteligentes, mas quando começavam a lidar com a pressão, com a inveja, com a competitividade, se perdiam e desmoronavam. Então, ao invés de ficar com um funcionário
que trabalhava nessas escalas de altos e baixos, eles preferiam alguém que lidava melhor com as emoções e era mais estável. Então, as empresas hoje, por isso que os exames para contratar não são mais feitos naquela sala onde você só fica fazendo provas. Você se junta com todos os candidatos na sala, fazem entrevista, colocam vocês para lidar em grupo, é porque o que está sendo avaliado é o teu quociente emocional e não o seu quociente intelectual. Certo? Então, aqui seguindo, ainda a nota do expositor. No livro A Matemática na Educação Infantil, Katia Smolly traz o seguinte, no capítulo 1, a visão psicométrica da inteligência. Então, nós vamos ficar alguns slides aqui no livro dela. Em seus trabalhos de 1908, bem próximo ao seu desencarne, Binet decidiu introduzir um critério que desde então tem sido utilizado para a medição da inteligência. Atribuiu a cada tarefa uma idade mínima em que uma criança de inteligência normal seria capaz de realizá-la com êxito. Então, o Binet, que é esse que nós vimos, determinou pela observação que em certa idade as crianças deveriam dar conta de fazer algumas atividades, sejam elas quais fossem, sejam elas quais, independente do que ele estava buscando. Tá? Então, muitos desses brinquedos que nós temos hoje, de colocar o triângulo dentro do triângulo, o quadrado dentro do quadrado, juntar bloco, associar por cores, por formas, isso é tudo relacionado a esses testes esperado que a criança consiga. Por isso você vai lá comprar um brinquedo da Fisher-Price, por exemplo, que custa R$100 um negócio de plástico que quebra ao cair no chão, mas tem ali este conteúdo. Por isso que está lá na caixa, de 1 a 3 anos. É esperado que o filho de 1 a 3 anos saiba brincar com aquilo, e que o de 4 talvez não se interesse mais por aquilo, justamente por conta dessa psicometria, porque eles identificaram o que uma criança de 3 anos dá conta de fazer e o que para uma criança de 4 já deveria ser abaixo. Então muitas pessoas compram um brinquedo para crianças de 4 anos, para o filho de 4 anos, mas o filho prefere brincar com os brinquedos de 2. E compram brinquedos de 3 para uma criança de 3, mas ela quer ficar brincando com os brinquedos do irmãozinho que tem 7. Porque a idade cronológica não refere à idade mental. Tá? Isso é importante para vocês que têm filhos já começarem a perceber que talvez o quociente intelectual do seu filho esteja acima da média, abaixo da média, mas que isso nada tem a ver com o quociente emocional dele, tá? Para que isso não cause uma pressão e um desespero. Ah, meu filho demorou mais para escrever, meu filho demorou mais para falar, meu filho tem problemas cognitivos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Senão o quociente emocional que era estável acaba ficando prejudicado pelo medo dos pais de ter um filho inferior aos filhos dos colegas, né? Aos amiguinhos da classe. Eu não quero que o meu filho seja chamado de burro, eu não quero que meu filho seja considerado lento, mas acabam se esquecendo do aspecto emocional, que do filho deles pode ser, nesse sentido, pode ser um gênio, pode ser alguém que lida com as emoções melhor do que qualquer aluno que tira 10 nas provas. Tá? Então aqui ele identificou a idade mínima que uma criança de inteligência normal seria capaz de realizar a tarefa com êxito. A criança submetida aos testes começava a realizar as tarefas que correspondiam ao primeiro nível de idade e ia, em seguida, realizando tarefas posteriores, até que chegasse a propostas que não conseguisse realizar. Então vejam, a criança submetida aos testes começava a realizar as tarefas que correspondiam ao primeiro nível, o mais básico que fosse, tá? Uma coisa que a criança de nível mais baixo daria conta de fazer, independente da idade da criança. E em seguida ia realizando tarefas posteriores até que chegasse a proposta que não conseguisse realizar. Então aí elas iam evoluindo, tá? Então nós vamos colocando cada vez mais situações difíceis para a criança fazer, para perceber onde ela chega, tá? Existe uma disciplina da psicologia chamada psicodiagnóstico. Se você tem dúvidas com relação à evolução intelectual do seu filho, a intelectual, procure um profissional que faz psicodiagnóstico. Ele vai aplicar uma bateria de testes psicométricos. Dentro desses testes psicométricos, bem mais evoluídos do que esses, claro, eles vão identificar
qual a idade mental do seu filho, se está acima da média, dentro da média, abaixo da média, se há alguma coisa a ser feita, se isso é importante, porque isso pode estar influenciando ele a fazer xixi na cama, a ter medo do escuro, a não lidar com algumas questões, a incapacidade de fazer coisas que ele já deveria teoricamente fazer na idade dele, tá? Psicodiagnóstico chama, tudo junto. Você digita lá no Google psicodiagnóstico e vai aparecer um profissional na sua região que faça esse trabalho. Não é um trabalho de psicoterapia, por isso ele é um pouco mais caro, porque os testes são caros, tá? Então, mas é uma bateria de teste que pode durar, depende do número de sessões que o profissional vai fazer, 6, 7 encontros, e ao final ele vai te dar um laudo completo, bem extenso, sobre todas as disponibilidades intelectuais do seu filho, e isso vai te ajudar a encaminhá-lo para terapia de acordo com a necessidade, tá? Então, o profissional do psicodiagnóstico não vai atuar no psicológico do seu filho, só vai mensurar a idade mental dele para que você saiba para onde encaminhá-lo. Continuando. A idade correspondente às últimas tarefas que a criança conseguia fazer tornava-se sua idade mental. O nível intelectual da criança era então medido pela diferença entre a idade mental e sua verdadeira idade cronológica. Mais 12, o alemão Stern, que é esse citado por Joana, apresentou a ideia de uma razão entre a idade mental e a idade cronológica. E, posteriormente, Lewis Terman multiplicou essa razão por 100, dando lugar ao quociente de inteligência, ou QI. Então, o QI seria a idade mental dividida pela idade cronológica e o resultado você multiplica por 100. Este seria o QI. Esse delimitaria a capacidade intelectual do indivíduo. Tá? Eu coloquei o Lewis Terman aqui porque ele multiplicou por 100, porque antes de ser multiplicado por 100, ficavam números fracionados, o que complicava um pouco a compreensão. Então, vamos supor, o indivíduo tem uma idade mental, né, pelos testes eles identificavam que o garoto tem uma idade mental de 4 anos, mas a idade cronológica dele é 2. Tá? Então, você vai dividir 4 por 2, vai multiplicar esse resultado por 100, e aí você vai ter o QI desse indivíduo. Tá? Isso é importante para termos em mente como desenvolver esse conceito, e essa era a visão que esses indivíduos tinham disso que é trazido por Joana, que a inteligência era a idade cronológica, a idade mental, que era identificada pela capacidade que o indivíduo tinha de resolver situações, pela idade cronológica e o resultado multiplicado por 100. Aplicado isso ao espírito, porque os espíritos estão em estágios de evolução que nós ainda não podemos mensurar, mas nós conseguimos pela observação. O seu marido pode ter 50 anos de idade, mas espiritualmente ele ainda pode ser uma criança. E o seu filho de 5 já pode ser um ancião espiritual. Como é que nós vamos fazer essa leitura? Não dá ainda para aplicar esses testes psicométricos, mas como ele lida com as situações? Essas crianças que olham para o pai e falam: papai, por que você fuma se você vai morrer? Mamãe, por que você come carne se você está matando o bichinho para isso? Isso já demonstra que ele está lidando de uma forma bem mais ampla com uma situação complexa, enquanto alguns estão lá colocando a carne na churrasqueira sem pensar no contato com essa relação. Então, pelo nosso primitivismo, pelo quanto nos entregamos à sexualidade, pelo quanto nos entregamos à agressividade, pelo quanto nos integramos à vaidade, nós vamos identificando o nosso quociente intelectual e espiritual. Então, a minha idade cronológica não tem nada a ver com a minha idade mental. Eu posso ter 31 anos de idade e ser extremamente sábio em conexões, e eu posso ter 5 anos de idade e ser mais sábio ainda, e eu posso ter 70 anos de idade e ser uma criança birrenta, turrona, manhosa, que quer tudo do seu jeito, que acha que o mundo gira ao redor dela, porque tem incapacidade de lidar com as adversidades que aparecem. Então, um indivíduo que descobre que tem câncer e comete o suicídio é um indivíduo com pouca inteligência, principalmente a emocional, porque ele não soube fazer a leitura disso.
Claro que eu estou falando daquele que é reencarnacionista, que tem consciência das leis. O que não tem, ele acredita que se matando a dor vai parar. Agora, você, que é reencarnacionista, acredita que a vida continua após a morte e comete o suicídio, isso implica baixa inteligência, porque existem outras formas de lidar com a dor que você está vivendo. Se você foi traído, se você foi furtado, se você foi estuprada, se você foi ferida de alguma forma, a capacidade que você tem de lidar com isso é o que vai definir a sua inteligência. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. Várias mães perdem os filhos. Algumas ficam o resto da vida chorando porque perderam os filhos e, inclusive, desencarnam de tanta tristeza. Outras vão lá e começam a fundar ONGs e vão atrás da polícia, vão atrás de justiça e vão ajudar a conseguir coisas. E hoje nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que infelizmente protege menores de idade marginais, mas que foi uma conquista de enxergar as crianças como seres que devem ser tratados como crianças e não como pequenos adultos, que era a proposta também de Jean Piaget. Tá? Então, é nesse sentido que você vai começar a identificar, segundo essa ótica, quanto você tem de habilidade, quanto você tem de capacidade de enfrentar situações adversas de maneiras diferentes. Se você enfrenta sempre do mesmo jeito, eu sempre saio na porrada, eu sempre fujo, eu sempre ponho panos quentes, então o teu espírito tem pouca inteligência espiritual. Tá? Você ainda não tem muitos recursos e estes recursos vão ser conseguidos pela tentativa e erro, enfrentando a frustração, enfrentando os próprios medos, se autodescobrindo, e vai chegar uma hora em que você vai ter um leque de recursos para lidar com as situações. E isso vai demonstrar que você tem uma inteligência maior espiritual. Sim, isso também se aplica a emocional. Ok? Então aqui nós entendemos de onde veio a palavra QI. Voltando agora a Joana. Então ela falou da visão do Stern e agora ela vai falar da visão do Claparré. Eu pesquisei o nome dele, da fonética do nome dele, e o que eu encontrei é Claparré, tá? O nome dele é suíço, então é origem francesa. Então, se eu estiver cometendo um erro, peço desculpas, mas eu não sou um especialista. Vamos seguindo em frente aí, deixa passar. Então, para Claparré, a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que compreende em diversas fases: questão, formulação de hipóteses e verificação, sempre com o objetivo de proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. Então, aquele passo à frente, Edouard Claparré também nasceu no fim do século XIX e morreu no meio do século XX. Foi um neurologista e psicólogo suíço com interesse na área do desenvolvimento infantil, que se destacou pelos seus estudos na área da psicologia infantil, da pedagogia e da formação da memória. Tá? Inclusive, ele foi um dos instrutores, um dos do Jean Piaget, que é esse citado aqui, que trouxe essa nova forma de enxergar as crianças, né? Ele e Vygotsky são dois marcos assim da pedagogia. Devemos muito a eles essa visão que passaram a ter da criança de que ela merece ser respeitada como criança e não tratada como um pequeno adulto. Então, esse indivíduo aqui foi um dos mentores de Jean Piaget. Neurologista e psicólogo suíço, tá? Então vamos voltar aqui agora que nós já sabemos quem é ele. Para Claparré, a inteligência integral realiza uma atividade mental de pesquisa que compreende diversas fases: questão, formulação de hipóteses e verificação, sempre com o objetivo de proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e novas situações. Eu vou compartilhar aqui a Elisângela Figueiredo.
Percebo dessa forma também. O autoconhecimento tem me dado suporte para desenvolver a inteligência emocional. Porque aí você é perfeito, porque aí você descobre os recursos que te faltam e humildemente vai buscá-los na literatura, pedindo ajuda para outros, se abrindo para novas teorias e principalmente, né, deixar isso sempre frisado, pela tentativa e erro, aceitando a derrota não como um fracasso, mas como uma oportunidade de crescimento. Então, qual era essa visão de Claparré segundo a Joana de Ângeles? A atividade mental de pesquisa, questão, formulação de hipóteses e verificação. Diante de um evento caótico em nossas vidas, é isso que nós deveríamos levantar segundo a visão desse teórico, tá? Levantar a questão, formular hipóteses e verificar. Qual é a questão? Estou usando drogas, tabaco, álcool, excesso de pornografia, excesso de violência. Levantação de hipóteses. Eu uso drogas porque eu sou ansioso. Eu bebo porque eu sou tímido, ou então eu agrido meus filhos porque eu não sei lidar com agressão, porque eu não perdoei meus pais por terem me batido, porque eu não sei abusar, eu abuso do poder, eu gosto de ter autoridade. E verificação. E aí você vai aplicar isso na prática. Se você identifica que bate nos seus filhos porque não perdoa seus pais, leve isso para a sua terapia, trabalhe o perdão dos seus pais, não vai acontecer da noite para o dia, mas vai acontecer. E se à medida que você vai conseguindo perdoar os seus pais, talvez você pare de bater nos seus filhos. Se isso não for o suficiente, então você volta para o estágio inicial. Continuo batendo nos meus filhos. Levantação de hipótese. A hipótese de não perdoar os meus pais está excluída. Qual pode ser a próxima? E nisso você vai aprendendo e vai chegar uma hora que você não vai bater mais nos seus filhos, tá? O que foi batido, mas o mais importante é que você aprenda consigo mesmo e não fique num estado de vitimização, porque alguns pais agridem os filhos na infância, depois ressignificam, e aí, como uma forma de compensá-los, ficam submissos a eles. Na adolescência, eles não precisam fazer nada, não precisam lavar roupa, lavar a louça, não precisam arrumar a cama, ganham dinheiro para fazer tudo, ganham um carro quando fazem 18 anos, e aí, por não terem maturidade emocional, porque nunca precisaram lidar com os próprios meios, acabam se arrebentando, e depois os pais não entendem por quê. Então, não ficar se lamentando pelos erros que foram cometidos. Bateu? Bateu. Vai bater de novo? Provavelmente sim. Mas o que eu posso fazer? Levanta a questão, e isso seria aplicar inteligência, porque é um campo mental, uma atividade mental de pesquisa. Qual é o objetivo deste levantamento? Proporcionar ao ser humano uma adaptação consciente aos desafios e situações novas. Você vai perceber por que agora você está lhe dando conta. Você vai perceber por que agora você está conseguindo dar palestra. Falaram que a minha palestra foi muito arrastada, eu estava com um tom de voz muito baixo. Eu estou consciente de que eu não sou um bom palestrante, mas que eu sou um palestrante melhor do que eu era ontem, porque ontem eu só ficava sentado ouvindo os outros falarem. E aí você vai se motivando. Sempre chegando um passo a mais, nunca se comparando com indivíduos que estão lá no topo e nunca se comparando com aqueles que ainda estão lá sentados. Cada um tem o seu tempo de crescimento, mas se comparando sempre com o que você fez de melhor ontem, mas de forma consciente. Tá? Sem heroísmo, sem se deixar levar, agora eu sou a melhor pessoa do mundo, daqui a pouco eu vou estar dando palestra até lá na China, vai com calma. Tá? E isso serve para atividade física, isso serve para tudo. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu comecei a fazer atividade física para emagrecer, me empolguei, já quis começar a correr, todo fim de semana eu ia para uma corrida dessas de 5 quilômetros, me empolguei e quando eu vi eu arrebentei os 2 joelhos e tive que ficar de cama, e agora que eu tô, de cama não, né, mas sem conseguir correr de novo, e só agora que eu tô conseguindo voltar a fazer caminhada. Então, eu não falo como um conhecedor da causa intelectualmente, eu falo como um conhecedor da causa na prática, de alguém que quase sempre exagerou em tudo, e no dia seguinte já queria ser o melhor naquilo que fazia, então hoje eu consigo ter uma maior ponderação, porque me tornei consciente que o sucesso em qualquer área não vai surgir só porque eu tenho vontade, não vai surgir só porque eu comecei. Ele é uma consequência da persistência e da ponderação humilde no crescimento dia após dia na comparação, sempre com o meu ontem. Olha aqui, eu vou partilhar também a Carolina. A Carolina é a que criou o grupo de estudos lá no Facebook, tá? Tem um grupo de estudos
paralelo, que eu não tenho influência, que é para vocês trocarem experiências e materiais de apoio, que a Carolina criou no Facebook. Desde que começou esse estudo, eu só penso em melhorar um pouquinho a cada dia, ir dormir melhor do que acordei. E eu partilho disso, é exatamente isso, pessoas aqui também dizendo que partilham, a Lourdes. Durma melhor do que acordou e você já é o teu sucesso, tá? Não fica preocupado em ser o melhor amanhã. Tá? Então, essa é a adaptação. Você se adaptar conscientemente aos desafios e situações novas. A esse emprego novo, você fez alguma besteira e os teus amigos te excluíram, agora você está sem amigos. Se adapta a isso. Não adianta ficar postando em direto em rede social, trazendo à tona conteúdos que foram partilhados em segredo durante a amizade. Não há necessidade de fazer isso. Se falharam com você ou se você falhou com os outros, tenha inteligência. Por que eu falhei? Por que falharam? Trabalhe as hipóteses, verifica se você está com certeza e não fale de novo nesse sentido. Fale em outras coisas que você ainda não falhou, mas não fale na mesma coisa todas as vezes, porque você vai desenvolvendo um sentimento de frustração com relação à vida e antes mesmo de começar já vem um sentimento de derrota, porque você sabe que vai ser derrotado, porque não está fazendo as coisas de jeitos diferentes. Inteligência, então, para Claparré é isso. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Tá? Aqui já foi colocado quem é ele. E tem um artigo disponível, tá? Ele está no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele foi escrito pela UFMG, tá? Pela Lilian Nassif e pela Regina Helena Campos, que é uma referência nos estudos de Claparré. O artigo chama Eduard Claparré, interesse, afetividade e inteligência na concepção da psicologia funcional. Para entendermos, nota do expositor, para entendermos os conceitos aqui propostos, interesse, afetividade e inteligência, é preciso reportarmos-nos ao conceito de necessidade, na forma como ele é abordado na obra de Claparré, na medida em que se apresenta como fundamento para os primeiros. Então, na questão da inteligência que foi trazida por Joana, para que nós compreendamos o ponto de vista de Claparré, é importante entender que o conceito básico da teoria dele é a necessidade. Por isso que está aqui em negrito. Continuando no artigo. Necessidade é definida como a ruptura do equilíbrio de um organismo, mas ela mesma tem propriedade de provocar as reações ideais para satisfazê-la. Então, quando surge uma necessidade em você, segundo o ponto de vista de Claparré, é porque houve uma ruptura do equilíbrio no seu organismo. Mas esta necessidade tem a propriedade de provocar as reações ideais para satisfazê-la. Então, quando há a tua necessidade de emagrecer, ou quando há a sua necessidade de parar com um vício, ou de sair do seu ostracismo e do ócio, é porque houve uma ruptura no seu organismo psíquico, tá? Eu vou sempre trazer para o psicológico, claro. Eu estou cansado de me olhar no espelho e me ver com esse peso. Eu estou cansado de ver os resultados do médico e perceber que eu vou desencarnar com 50 anos de idade, como se eu tivesse 70, 80. Eu estou cansado de perceber que eu tenho uma aparência bem mais velha do que eu tenho em razão do álcool ou do tabaco. E aí houve uma ruptura. Você não consegue mais se sentir bem com a sua imagem no espelho, você não consegue mais se sentir bem com a agressividade que você coloca nos outros, com a forma como você trata os seus subordinados, com a forma como você sabota ou sacaneia seus vizinhos. Então isso começa a gerar em você uma necessidade de mudança. E dentro desta própria necessidade, existem as forças e os recursos para que você consiga. É daí que deve vir a motivação. Por isso que não adianta o seu marido falar, olha, vai fazer uma caminhada porque você não está com a saúde boa. Você só vai conseguir fazer isso quando for uma necessidade sua, não do outro. E para que seja uma necessidade sua, tem que haver uma ruptura com o seu atual momento. Você tem que se sentir insatisfeito, insatisfeita com o momento em que está vivendo e começar a procurar mudanças por necessidade pessoal. Aí, quando a necessidade é tua, ninguém te segura. Ainda no artigo. Em diversas situações, o equilíbrio perturbado se restabelece automaticamente, como é o caso de nossa vida fisiológica, em que os mecanismos reflexos garantem as funções respiratórias, por exemplo.
Então, esse nosso sistema vegetativo, essa parte do nosso corpo que funciona sem que nós venhamos a dar o comando, elas estão nos ajudando, tá? Então, o meu corpo tem necessidade de oxigênio, é o sangue que leva oxigênio para as células. Há necessidade, aí o coração bombeia. Tá? Há necessidade de que primeiro o oxigênio entre na corrente sanguínea para que o coração possa bombeá-lo. Aí eu respiro. Se eu tivesse que ficar pensando, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que inspirar, tem gente que já ia desencarnar, porque esquece. Tá? A pessoa esquece e não dá conta. Então são funções autônomas. Da mesma forma, existem questões no nosso psicológico que se resolvem inconscientemente, que eu não preciso pensar sobre ela. São as elaborações que acontecem no inconsciente. Então você acompanha esse estudo e você quer pensar sobre tudo isso. Amanhã você quer começar a fazer caminhada, amanhã você quer fazer um monte de coisa, mas você ainda não tem essa necessidade em você. É uma motivação ilusória. Foi legal escutar isso, eu quero vencer. Mas aí os teus complexos começam a te puxar de volta, as desculpas começam a aparecer, teu corpo não responde como você gostaria, sente dor e vai desistindo. Só que enquanto você está pensando nisso conscientemente, a hora que você dorme, o seu inconsciente elabora, te devolve isso através de sonhos, te devolve isso através de insights, e aí a necessidade começa a surgir. Aí a próxima vez que você se olha no espelho, ou a próxima vez que você olha para o seu filho chorando porque você gritou com ele, aí você começa a ter necessidade de mudança. Então você não precisou pensar sobre essas coisas. O seu inconsciente também te ajuda muito mais do que você imagina. Continuando no artigo. O mesmo não acontece com a nossa vida mental, deixando-nos temporariamente desadaptados. É então que cabe à inteligência a tarefa de nos readaptar. Então, o que foi colocado aqui? Como o livro se trata de uma pessoa de visão. Voltando aqui para você compreender. Neurologista e psicólogo suíço com interesse na área do desenvolvimento infantil. Quando você vai para o campo da área organicista, que é essa área médica, não há essa consciência do campo mental, ok? Então, até este ponto aqui, a teoria de Claparré não bate com a teoria de Joana de Ângeles, tá? Porque tem que haver um processo inconsciente, tem elaborações inconscientes, tá? Basta você mesmo fazer análise disso, que às vezes você dorme com um problema e no outro dia você acorda com a solução. Você não pensou sobre isso, você estava dormindo. Então, quer dizer, houve uma ressignificação, uma elaboração, e agora você tem uma consciência melhor daquele problema. O que é importante disso aqui? Que ele considera que essa habilidade de colocar as coisas em ordem e de transformar aquilo em uma necessidade é a inteligência, ignorando o aspecto inconsciente, que neste ponto eu discordo, porque nós estamos aqui em um estudo psicológico e espiritual. Tá? Ele não levava em conta a questão espiritual, ele não levava em conta desdobramento, ele não levava em conta nada disso. Por isso ele considerava que não haveria esse ajuste se não houvesse aplicação da inteligência. Tá? Se fosse dessa forma, pessoas com inteligência baixa nunca conseguiriam crescer espiritualmente, e nós sabemos que não é bem assim. Tá? Mas é importante ter em mente isso. A minha inteligência vai ser a energia que eu disponho em observar isso tudo e conseguir ressignificar. Aplicar um conceito diferenciado. Aí você lê uma obra de Kardec, ou você lê o que quer que seja que você leia, você lê um romance, você assiste uma novela da Globo, você lê Ramatiz, você lê Augusto Cury, e você vai tendo insights, né? Eu já tive insight lendo pichação em ponto de ônibus. Não tem como dizer em que momento a sua mente vai pegar, vai captar aquela mensagem, como diria o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Quando você consegue perceber aquela mensagem, e aí você aplica a inteligência. Tá? Então, neste conceito, você desenvolve uma necessidade consciente, porque agora você sabe, não, eu tenho que melhorar os meus comportamentos, eu tenho que cuidar mais da minha saúde, porque eu quero brincar com os meus netos. Eu não quero ter um neto que fale, meu avô morreu antes de eu nascer, ou meu avô morreu quando eu tinha 2 anos porque infartou. Eu não quero ser o responsável por isso. Se eu tiver que infartar, eu vou infartar, de causas naturais, mas não porque minhas artérias estão entupidas de churrasco.
Não porque eu não quero que meu diabetes me leve porque eu deixava uma caixa de bis escondida no criado mudo. Você tem essa necessidade. Porque essa necessidade que você tem de comer o chocolate ou de comer muita gordura é uma necessidade criada também pelo seu aparelho psíquico. Tá? Houve uma ausência de algo na sua vida que o chocolate supriu, que a gordura supriu. Um sabor, uma sensação fisiológica, e você desenvolveu aquilo como uma necessidade. Então as pessoas falam, nossa, eu preciso comer uma picanha suculenta, eu preciso comer chocolate. Você não precisa dessas coisas. Isso é uma necessidade criada por um mecanismo primitivo seu que te faz associar o prazer com o paladar, mas isso pode ser alterado por novas formas de consciência. Novamente, não é da noite para o dia, mas não tem como esperar resultados diferentes fazendo o mesmo. Se o diabetes já te pegou e você está comendo uma caixa de bis escondido, quando falarem para você, ó, infelizmente você vai perder a perna, ou então quando a tua visão começar a falhar, não adianta desesperar, pedir a Deus, barganhar, Deus está te dando exatamente o que você quis, é a lei de causa e efeito. Então, usufrua um pouco mais da vida fazendo essa conexão, levanta a questão, faz a avaliação das hipóteses e avalia o resultado. E aí você vai começando a se conhecer, aplicando a sua inteligência. Quem tem a habilidade de fazer isso é uma pessoa inteligente espiritualmente, é uma pessoa que está fazendo uso da inteligência proposta aqui por Claparré. Tá? Não pelos outros, não porque a sociedade está te julgando, mas porque você se incomoda com isso, porque você quer viver mais, quer viver melhor e quer deixar como um legado para sua próxima encarnação um psicológico e um corpo físico mais tranquilo do que esse atual. Legal aqui o Dioclésio. Vou partilhar aqui. Agora foi. Achei que tinha travado. Ainda bem que não travou. Outro dia eu tinha umas coisas mal resolvidas comigo mesmo e sem querer fiz a técnica da cadeira vazia. Mas na hora eu nem sabia o que estava fazendo. Só depois fui pesquisar o que tinha feito na internet. A cadeira vazia é uma técnica da gestalterapia, né? Para quem não sabe, você coloca uma cadeira vazia na sua frente e dialoga com ela. Você tem um problema com a sua mãe, você quer falar alguma coisa para sua mãe, mas você não pode fazer isso, porque agora ela é uma senhora de 70 anos, ou então ela está doente, ou já desencarnou. Você põe uma cadeira vazia, imagina sua mãe sentada ali e solta os cachorros em cima dela, ou então solta os agrados, faz os teus elogios, solta os teus palavrões, exorciza tudo que está aí dentro, como se ela estivesse ali na cadeira. Dá um pouco de vergonha no começo para algumas pessoas, mas tenta fazer em casa, ninguém precisa saber, faz o teste, põe uma cadeira, conversa. Se não houver uma pessoa que está te incomodando, mas o que está te incomodando é o teu vício, imagina o teu vício sentado lá, ó cigarro, ó vontade de fumar. Eu tenho umas coisas para te falar e você vai perceber uma mudança muito positiva, tá? Legal que o Dioclésio fez isso aí de forma autodidata. Continuando em Joana. Graças à inteligência é que os mais complexos mecanismos do cosmo universal e do individual têm sido compreendidos. Observando a natureza, a inteligência tem-na copiado, assim, ensejando enriquecimento cultural e psicológico de alto significado. Então, aquilo que os indivíduos foram observando na natureza, da forma como a natureza fazia, os animais, nas construções e tudo mais, nós fomos nos desenvolvendo, tá? E hoje nós temos aí aparatos maravilhosos. Então, o indivíduo que descobriu o fogo, ele não descobriu o fogo. Provavelmente caiu um raio numa árvore, pegou fogo e ele percebeu que existia o fogo. Aquilo é a natureza fazendo. Aí ele arrumou uma forma de criar aquilo com ele mesmo, tá? Então ele passou a fazer o uso do fogo. E do fogo desenvolveu-se a culinária, desenvolveu-se a ferraria. E aí com a ferraria você vai conseguindo fazer outras coisas. E hoje nós temos aí viadutos, pontes, rodoanel, arranha-céus, mas tudo começa na observação do ser na natureza, quando ele aplica a inteligência e fala, será que eu não posso repetir isso em casa? Será que eu não consigo fazer isso? Né? Como nós temos o desenvolvimento
da eletricidade também. Então precisou de uma pipa, pô, agora você acende o teu computador aí, ó, e está fazendo uso da eletricidade, que é uma força produzida pela natureza, que pela inteligência nós conseguimos, de alguma forma, domesticá-la, e hoje a eletricidade serve a nosso favor. E com isso se dá em tudo na vida, né? Observação de como a natureza faz. Tá? Não haveria, por exemplo, capacidade de transplantes de órgãos, de cirurgias, se os indivíduos não pudessem estudar o corpo humano. Tá? Pessoas desencarnavam e eles estudavam o corpo humano, ficava aquele monte de gente em volta. Tem várias pinturas sobre isso, como a anatomia começou. Ah, então é assim que funciona, mas aquele corpo estava morto, né? Precisava começar a observar um corpo vivo aberto em funcionamento. Ah, então é assim que funciona. Aí eles conseguem reproduzir isso em laboratório. E hoje você já tem aí próteses de várias ordens, e projetos aí de órgãos feitos de plástico que consigam repetir os órgãos, mas é tudo observação da natureza com a aplicação da inteligência. Continuando em Joana, nada obstante, os desvarios da emoção têm-lhe recorrido aos recursos não dimensionados para o crime e a perversidade, a destruição do ecossistema e das demais criaturas humanas. Vejam, os desvarios da emoção, o crime e a perversidade. O que significa isso? São os indivíduos que têm inteligência, têm o QI alto, que é o quociente intelectual, mas o QE baixo, que é o quociente emocional. Então, quando você pega um cara que nem Adolf Hitler, ele não era um estúpido. Ele não era uma pessoa com retardo mental. Ele tinha uma genialidade. Só que como a emoção dele era desconexa, como a emoção dele era infantil, era ferida, ele fez a catástrofe que ele fez. E aí você tem Mussolini, e aí você tem esses estupradores, sequestradores, serial killers, o indivíduo que utiliza o desenvolvimento atômico para fazer uma bomba, os altos gastos com armamentos, os indivíduos que criam vírus em laboratórios para soltá-los na sociedade, para depois vender as vacinas por preços caríssimos. Então, tudo isso acontece, tá? São pessoas que têm a inteligência, conseguem fazer aquela conexão, mas como o emocional delas é egoísta, voltado apenas para a satisfação dos desejos, ou perverso, buscando apenas enxergar o caos no mundo, ver o circo pegar fogo, elas aplicam a inteligência de forma errada, e acabam machucando, ferindo muitas pessoas, tá? Não precisa ir longe também, quando nós pensamos aí nesses líderes de PCC, ou Fernandinho Beiramar, ou Pablo Escobar, parece que tem uma série agora no Netflix, né, que vão retratar a história do Pablo Escobar com o Wagner Moura. Não é um cara com pouca inteligência, eles eram inteligentíssimos, mas o emocional os fez escolher o caminho mais rápido, tá? Então as pessoas estão lá criando aquelas rotas inimagináveis para fazer o tráfico de toras lá da Amazônia, os caras jogam no rio. É sensacional se você aplicar a inteligência ali. É genial o que os caras fazem, mas infelizmente, moralmente, são aspectos negativos e trazem mais mal do que bem. Esses desvios, no entanto, demonstram que somente houve um transtorno de comportamento daquele que a utiliza com fins ignóbeis, não tendo qualquer relacionamento com a faculdade em si mesma. Então vejam, a inteligência não tem nada a ver com a imoralidade. Tá? É transtorno de comportamento. Ah, então quer dizer que existem inteligências boas e inteligências ruins? Não, é isso que a Joana está querendo dizer aqui. O que existe é a inteligência. E tendo a inteligência, existe a aplicação positiva e existe a aplicação negativa. Existe a aplicação construtiva e a destrutiva. E essas têm relação com o transtorno de comportamento do indivíduo, e o comportamento do indivíduo está ligado ao seu emocional, que não tem a ver, então, com a inteligência, tá? A inteligência é um recurso psicológico neutro. O que faz a aplicação dela ser positiva ou negativa é a história de vida da pessoa e o seu estágio emocional de evolução.
Eu vou partilhar aqui. Cadê? Pronto. Acho que agora vai funcionar. Travou? Wellington Leonardo, houve uma revolução do pensamento intelectual com o advento da inteligência emocional? Houve quando isso aparece, aqueles indivíduos que estavam seguros por serem gênios começaram a ficar inseguros, né? Caíram na solidão, alguns não souberam lidar com isso, cometeram suicídio, alguns tentaram contrabalancear, mas ela elevou. Tá? Foi como um processo de ressignificação de classes, como se de uma hora para outra o indivíduo pobre tivesse tanto direito quanto o rico e até mais. Então, aquele indivíduo que não era intelectualizado passou a ser interessante para o mercado de trabalho. As empresas começaram a contratar ele. Aí chegava dois indivíduos para a entrevista de emprego, um com um currículo de 5 páginas e o outro que só teve experiência na mesma empresa. E esse que só teve experiência numa única empresa ficava com o emprego e o cara com várias páginas ia embora sem a chance de emprego. Então, houve que as pessoas tiveram que se remodelar e muitos intelectuais acabaram sendo deixados de lado para o mercado de trabalho e outros indivíduos que antes não eram sequer vistos passaram a dominar o mercado. E aí você tem vários exemplos de empreendedores que não têm nem o segundo grau completo e conseguiram. O Bill Gates deixou a escola, o Steve Jobs deixou a escola, olha o tanto que a Apple ganha, olha o tanto que o Windows ganha. O Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, não é nenhum intelectualizado, não é um PhD em nada, mas está aí também, conseguiu fazer a leitura do que o mercado estava buscando. Vários aplicativos que você baixa no celular que são simples, são feitos por pessoas que conhecem um mínimo de programação, mas são intelectuais, têm inteligência emocional, souberam fazer a leitura, criaram essa formulação de hipóteses, tentaram, deu certo e agora estão aí, ou nadando em dinheiro, ou nadando em sucesso, ou estáveis emocionalmente. E para encerrar, o último slide aqui em Joana, o ser humano a possui para crescer e tornar-se co-criador, agigantando-se no rumo do infinito. É para isso que nós possuímos a inteligência, para crescer. Tá? Não é para me acomodar, não é para usar a inteligência para falar eu vou ficar aqui porque está chovendo, eu vou ficar aqui porque eu sou feliz, em time que está ganhando não se mexe, isso não é o bom uso da inteligência segundo Joana. Tá? É para sermos co-criadores. Co-criador é criar, não é repetir. Tá? É fazer algo que ninguém está fazendo, um modelo de palestra que ninguém está fazendo, um modelo de passe que ninguém está fazendo, uma observação intelectual, um trabalho voluntário, um trabalho assistencial, um trabalho em si mesmo. Fazer em você alguma coisa que você não está fazendo, criar alguma coisa nova na sua vida já é o maior passo. O resto, depois, se isso for interferir na vida dos outros, é consequência. Mas se você conseguir ser co-criador da sua própria história, e não apenas esperando que Deus te dê e que o obsessor te tire, mas tornando-se responsável e consciente por isso, você vai naturalmente começar a usufruir disso aí. E aí vai perceber que a sua inteligência é uma ferramenta poderosíssima que pode estar aí estacionada na sua comodidade ou pode estar sendo usada de forma nociva para você mesmo pelo medo de sair da sua zona de conforto, para que com isso você consiga se agigantar rumo ao infinito. Ok? Ficou bom? Ficou, eu gostei. Então, próximo encontro, Inteligência, parte 2. No dia 9/9/2015 estaremos aqui novamente. A todos vocês que acompanharam ao vivo aqui, vocês que estão aí na rádio, muito obrigado, que tenhamos uma ótima noite. A vocês que eu encontro no estudo de terça-feira, que fazem os 2 estudos, nos vemos na terça-feira. E vocês que estão só no Triunfo Pessoal, nos vemos quarta que vem. A Rede Amigo Espírita deixa o meu muito obrigado, também como um participante da rede, por todo o material que disponibiliza, por todas as palestras e principalmente, para quem não sabe, em nome do José Aparecido, que é o criador, idealizador da rede, e ele que monta quase todos esses slides, todos esses banners de divulgação, ele que cria os eventos, e o cara carrega isso tudo sozinho, sem desanimar, sem esmorecer,
quando tiverem oportunidade, passem lá, deixem um abraço para o José Aparecido na rede, porque esse cara merece. E não se esqueçam de comprar as obras originais que estudamos aqui para financiar e para suportar, né, dar suporte ao trabalho dos autores. Obrigado a todos vocês, nos encontramos então semana que vem. Muita paz.